Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bem-vindo a mais uma EBD. Continuamos nossos estudos sobre a vida do apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele fez, sua teologia, seus ensinamentos, tudo aquilo que ele deixou para nós como igreja. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, através do seu Espírito Santo, ilumine as nossas mentes para que possamos realmente aprender tudo aquilo que ele quer, para a nossa vida cristã, prática, não ficar só na teoria. Minha oração é que o Espírito Santo ilumina nossas mentes, os nossos corações, abra nossos corações para a sua palavra e que possamos ter um bom proveito do seu estudo. Deus esteja abençoando sua vida, mais esse pequeno tempo que a gente vai estar estudando, e aproveite. Não se esqueça, precisamos de ler a Bíblia, nos aprofundarmos na palavra de Deus e também pedir ao Espírito Santo que nos dê a prática de tudo aquilo que nós temos visto, ouvido e para a gente começar ao falado, Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, a lição número 7, o texto de Romanos, capítulo 3, verso 23 e 24, e que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E também o texto de Romanos, capítulo 6, um pouquinho mais para frente, a partir do verso 16, que diz assim: Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos destes a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma do ensino que lhe fosse submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Expresso-me assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade, ainda maiores, apresentai, a partir de agora, todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes? Então, das atitudes das quais agora vos envergonhais. Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado, e contudo sido transformados em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Senhor, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e que possa trazer frutos práticos na nossa vida como crente, na nossa vida como cristão. Esteja nos abençoando e, através do Teu Espírito Santo, abrindo nossas mentes, nossos corações, para a Tua santa palavra, em nome de Jesus. O título da nossa lição é o preço de um resgate. Nós vamos estar pensando um pouco nesse estudo sobre a redenção, sobre o que é redenção, sobre o que é ser liberto. Nós vimos um pouco sobre justificação que veio pela fé. Vamos ver um pouco sobre a redenção, sobre essa questão do resgate. Quando nós estávamos debaixo do pecado, servíamos ao mal. Agora que estamos debaixo do sangue de Cristo, debaixo da graça, servimos a justiça. Não podemos mais viver aí sob o domínio do pecado. Podemos dizer de uma maneira bem simples que redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Alguém está preso a alguma coisa e precisa de um pagamento, a fiança, para que aquelas pessoas sejam libertas. Era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados nos tempos antigos. Pagava-se um valor que era chamado de resgate. Entre os gregos e romanos, o escravo podia ser liberto pagando-se um valor,
um valor, uma divindade pagã. Né? O processo, então, se chamava redenção. E o preço era o resgate. Então, nós temos aí um processo de nome redenção e também aquele valor que foi pago, né? Que é o resgate. E essa foi uma das metáforas que Paulo utilizou, né? Para a obra salvadora de Jesus Cristo. Foi uma figura de linguagem que ele também associa a redenção e o resgate, né? As duas coisas juntas, para falar aí da salvação, de como foi a obra, né, de Jesus Cristo na nossa vida. Então, o termo no grego, né, exatamente para o pagamento, né, que se usava para o resgate dos escravos. A pessoa era escrava, né, de alguma forma, e para ser liberta deveria se pagar um valor, e esse valor era aí o valor do resgate. Então, o dicionário grego ele define o termo como aquilo que se oferece para libertar, né, e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. E Paulo utiliza esse termo, né, mostrando que eu e você vivíamos sob a escravidão do pecado, né, e nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. E vamos aí ao primeiro ponto, né, tratado no nosso estudo. Nosso primeiro ponto do estudo é o uso do termo redenção no pensamento bíblico. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Mais tarde, quando foi traduzido para o grego, chamou-se Septuaginta. Septuaginta foi a tradução dos 70. Foram 72 homens que se reuniram e traduziram, né, a Bíblia do hebraico para o grego na época. E ela também ficou conhecida pela sigla LXX, né, que é 70 em números romanos. E essa tradução ela influenciou muito, né, os escritores do Novo Testamento. Eles foram pregar judeus fora da Palestina e muitos ali já não falavam mais, né, o hebraico ou o aramaico. Muitos ali já falavam o grego, né, que era uma língua universal, assim como é o inglês hoje. Então a gente vê que o domínio grego, e logo depois também sobre o domínio dos romanos, os romanos continuaram, né, com a língua grega como sendo oficial. E muitos dos judeus que precisavam ser alcançados, muitos dos povos da época, né, que precisavam ser alcançados ali na região, já não tinham mais a cultura de hebraico. Então se falava grego. Então a gente crê, né, que o Espírito Santo estava na direção disso tudo, até nessa tradução dos 70. Os pregadores do Novo Testamento eles escreveram em grego e se valeram da Septuaginta. Então, além deles lerem, né, a Bíblia, né, que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento, em grego, eles também escreveram em grego. Né? Possivelmente, Mateus escreveu para os judeus, pode ter em outra tradução. Mas, em nossos estudos, né, a gente acredita que o Novo Testamento foi constituído em grego. A primeira vez que a expressão ocorre é em Êxodo 13:13, que diz assim: resgatarás como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiseres resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço, mas todo o primogênito do homem, entre os teus filhos, tu o resgatarás. Os primogênitos, desde a saída do Egito, pertenciam a Yahvé. A ideia que ocorre em Êxodo 4:22, onde Israel é declarado como primogênito, né, de Yahvé, né, de Deus. Em Êxodo 13:2, todo animal primogênito era de Deus. Mas o jumento era um animal que ele era muito necessário para a sua força física, né, para o trabalho. Né? Lembra que eles eram um trabalho de homem, um trabalho de campo. E ele podia ser resgatado. Né? Deus deixou que ele fosse resgatado, ou seja, poderia se pagar a Deus um preço por esse jumento. Como lemos aí em Êxodo, né, esse texto que nós lemos, Êxodo 13:13. Então, nesta primeira ocorrência bíblica, a ideia é de dar algo em troca de algo. Um cordeiro, por exemplo. Poderia se dar um cordeiro em troca desse jumento. Resgate aqui é dar um valor para se ter algo que fora da pessoa, mas agora já não é mais. Então, é uma troca de posse. Né? A segunda ocorrência surge no texto de Êxodo, né, 21, de 28 a 30.
em que se um animal, se ele matasse, né, uma pessoa, as chifradas, e essa pessoa, né, a pessoa que levou o prejuízo, se ela quisesse, poderia ser resgatado para que o animal não morresse, porque o julgamento era que se matasse o animal, e até poderia ser também o dono do animal. O princípio da lei mosaica era vida por vida a ele, para não ser morto. Pagaria-se, né, um preço. Aqui é pagar um preço para ter vida, a vida de uma pessoa que era culpada, mas pagava um preço e se livrava da condenação. Êxodo 30:12 reaparece a ideia, agora com o sentido de cobertura. Então, quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando recenseares. Então, ao que parece no texto, os israelitas, né, eles pagavam um preço, um tributo, né, por pertencerem a Yahvé. E esse tributo era com um resgate, né, era uma forma de proteção, né? Mas com o passar do tempo, né, como as coisas mudam, né, a cultura vai mudando. Então, com o passar do tempo, o termo, tanto em grego quanto em latim, passou a ter a ideia de um preço pago, né, para comprar-se um escravo, ou um cativo, tornando-o livre, né? Pagava-se um preço, que era o resgate, era um preço que era pago pela liberdade, né? Pela redenção daquele cativo, daquele escravo. Em Hebreus 11:35, o termo grego ocorre e ele é traduzido pela versão revisada como livramento, não resgate, né? Os heróis da fé eles tiveram preferência, né, de não ser livrados. Mas essa é a ideia de livramento mediante um pagamento, ou um valor, né, estabelecido por aquilo. Em Isaías 43:3, por exemplo, Deus diz que deu partes, né, da África a Ciro como resgate de Judá. Então, dentro do contexto histórico, né, Deus livra a nação do cativeiro, dando uma outra nação a Ciro, aquele que estava dominando. Então, a nação de Judá era escrava, né, e como resgate, Deus dá uma outra nação ao rei, a Ciro, né, como um resgate a ser pago por aquele povo. Mas o que diz a teologia, né, a respeito da redenção? A teologia diz que a redenção inclui tudo aquilo que nós chamamos de salvação. Você é salvo, então você passou pela redenção. Você teve livramento dos seus pecados, isso é redenção. Você teve perdão dos seus pecados, isso também é redenção. Você foi justificado, você se tornou justo, né, como nós estudamos no texto anterior, você sofreu a redenção. Você está no processo de santificação, caminhando para a vida eterna, então você sofreu a redenção. Então é o ato pelo qual a pessoa ela passa a pertencer a Deus. Nós não pertencemos mais ao pecado, mais a Satanás, e pertencemos a Deus pelo processo da redenção. Foi pago um preço pela minha vida, pela sua vida. Longe de Deus, a pessoa sempre é escrava do pecado. João 8, verso 34 e verso 35. Então ela encontra sua liberdade em Cristo. Assim sendo, né, se o Filho vos libertou, sereis verdadeiramente livres. Então, através do sangue de Cristo, nós podemos ser verdadeiramente livres do pecado e da morte eterna. E é liberta para não mais, né, ser escravizado por alguém. Gálatas 5:1. É uma liberdade verdadeira. O valor do sangue derramado de Cristo, né, na cruz, né, o processo, né, que ele sofreu na cruz, isso torna você, quando nós o aceitamos, verdadeiramente livre. E você é livre. Cristo é o nosso Redentor. Dos muitos títulos, né, de Cristo, esse eu acho que é um dos mais preciosos, sem dúvida. O Novo Testamento mostra, né, nos mostra o Senhor, Cristo, né, como Redentor de nossas vidas. Veja o seu ensino. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos dele, né, escravos dos pecados.
Romanos 3:23, 3:24. É aquele que nós lemos. Porque todos pecaram. Então não há ninguém, né, que não tenha pecado, que não seja um pecador. Destituídos estão da glória de Deus. Então nós estamos afastados de toda a glória de Deus, de tudo aquilo que Ele tem feito, né, tudo aquilo que Ele vai fazer por nós. Sendo justificados gratuitamente. Então, assim, quando nós nos tornamos justos, né, não há um valor a ser pago. O valor já foi pago através de Cristo, por meio de sua graça. Então, a graça, aquele favor imerecido. Nós não merecemos ser salvos, nós não temos o porquê ser salvos, mas pela graça de Deus, gratuitamente nós somos resgatados. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos resgatados mediante esse processo que Cristo, né, pagou por nossos pecados. Então é isso que nos faz salvos, né? Nos faz verdadeiramente filhos de Deus e livres do pecado. Então, antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecíamos, né, ao pecado. Então nós éramos pecadores, né, antes de andar com Cristo. Éramos os seus servos, nós servíamos à carne, servíamos ao pecado. Romanos 7,14 diz assim: porque é do nosso pleno conhecimento de que a lei espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então, o pecado tinha domínio, né, sobre mim. Mas agora, livre, né, nós nos oferecemos a Cristo, né, para fazer a vontade de Cristo, para fazer a vontade de Deus. Se nós fomos comprados e servíamos o pecado e agora temos que servir a Cristo, né, houve só uma troca. Nós não deixamos de ser livres, né? Nós não somos livres. Né? Mas quando nós estamos debaixo do pecado, nós não conseguimos deixar, né, de parar de pecar, seguimos pecando constantemente. Mas quando estamos com Cristo, né, quando estamos andando ao lado de Deus, isso nos empodera, né, contra o pecado, contra aquilo que é ruim, né, para a minha vida espiritual. Então, o crente autêntico que passou por um processo real de conversão, ele deseja sempre fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que está escrito, né, na sua palavra. A submissão ao pecado, né, ela é escravizante, a gente não consegue deixar de fazer. Mas a submissão, né, a Deus, ser escravo de Deus, é uma coisa voluntária e enche a nossa vida de significado. Né? Nós não somos mais escravos do pecado, Romanos 6,17, não temos mais aquele salário, né, que é a morte, mas nós somos servos voluntários de Deus. A letra B, né, o sangue de Cristo e a sua morte na cruz foi o preço pago por nossa vida. Foi o preço pago pela nossa redenção. Foi o preço que foi pago, né, para nos livrar do pecado, para nos livrar da morte. Não foi o Pai quem obrigou, né, a Jesus a se sacrificar. Né? Foi Jesus que se ofereceu seu sangue como preço para libertar todos os povos, todas as pessoas, né, que se chegarem a Ele. E quando libertou, Ele nos deu de presente ao Pai. Nós passamos a ser filhos, né? Voltamos a ser filhos de Deus. Até então nós éramos criaturas, né? Éramos criados por Deus. O texto de Marcos, capítulo 10, verso 45, Jesus vai falar com seus discípulos que Ele não veio para ser servido, mas para servir. E também não só servir, mas dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele não foi um revolucionário, não foi um ser social. Ele se deu como um resgate, ele pagou o preço, né, por nós, por mim, por você. Jesus, no seu sacrifício, ao nos comprar, né, o preço que ele pagou por cada um de nós, ele tira, né, essa condição, né, de nós sermos escravos do pecado e torna cada um de nós participantes da natureza de Deus, né, e também filhos. Né, nós nos tornamos aí família, novamente, de Deus. E ele nos tornou seus irmãos, né? Na linguagem do autor de Hebreus, passamos a ser filhos do Pai. Né? João também fala que nós fomos aceitos por adoção. Nós tínhamos a natureza de Adão,
né, uma natureza pecaminosa, a natureza de queda, e passamos a ter a natureza de Cristo. A nossa redenção, ela também nos faz participantes das bênçãos vindouras, né, daquilo que vai ser preparado para nós, da ressurreição, da ascensão e da glorificação junto com Cristo. A gente vê isso nos textos de Romanos 4, 25 e 8, 29 e 30. Isso significa que teremos, né, que nós temos vida na vida de Cristo. E porque Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. E com Ele, como Ele, né, foi glorificado, nós também seremos glorificados. Teremos aí novos corpos, né? Ao efetuar a nossa redenção, Jesus nos deu uma natureza que é a natureza vitoriosa. A sua natureza ressurreta e a sua natureza glorificada, e estas duas últimas nós recebemos no tempo apropriado. Então haverá o tempo em que eu e que você, nós também receberemos, né, uma natureza glorificada, uma natureza santa separada somente para Deus. O resgate, a gente pode pensar um pouco, né, sobre o jogador quando troca de equipe, né? A gente vive aí no mundo do futebol, e quando o jogador troca de equipe, ele não deve mais nada, né, à equipe anterior. Se ele troca de equipe, aquela pessoa que ele obedecia, ele já não obedece mais. No nosso caso, nós não precisamos mais obedecer o pecado, né? Nós não temos mais que obedecer o pecado, nem voltar atrás, né, do pecado. Tudo que ficou para trás, ficou para trás. Novas coisas agora vão acontecer no novo time. Então, nesse novo time, né, eu tenho uma nova equipe, né, são novas pessoas, são pessoas resgatadas, redimidas. Eu tenho um novo foco, né, uma nova missão, né, dentro desse novo time. Eu tenho novas expectativas dentro desse novo time. E eu pertenço a um outro dono e tenho um novo treinador. Então eu preciso de seguir aquilo que esse novo treinador, né, me diz para eu fazer. No final de todo o nosso estudo, nós temos, né, que parar para pensar e agir. É um ponto muito importante em que nós pegamos, né, os pontos importantes do estudo e refletimos sobre ele. Nosso ponto 1. Redenção ou resgate é a essência da salvação. Significa, de acordo com Apocalipse 5:9, que nós fomos comprados para Deus, né? Como o texto já nos mostra. Vamos dar uma voltada lá no texto? E eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com seu sangue compraste para Deus todos os homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então, nesse primeiro texto, nós vemos os seres viventes e também os anciãos, né, falando dessa verdade de Deus, que nós somos comprados, que todo homem, né, de todo povo, toda língua, toda nação, foi comprado, foi pago um preço, né, diretamente para Deus. Ponto número 2. Como consequência da ética da nossa redenção, reconheçamos que somos o santuário do Espírito Santo e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos de nossa própria vida. Nesse texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20, corpos, né, designa mais do que a estrutura física, é mais do que a nossa carne, os nossos ossos, nossos músculos, né? É o âmago do ser da pessoa, seu centro, né, de afetividade, seu centro volitivo. Cristo fez a redenção de todo o nosso ser para sermos do Senhor. Então, Cristo não redimiu, né, não fez a redenção, não comprou somente o nosso físico, ou também não somente o nosso espiritual, mas comprou todo o nosso ser, de tudo aquilo que nos constitui, né, como seres humanos. Nosso ponto 3, pensemos em 1 João 4,4 e 5,19. 1 João 4,4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, aquele que está em nós é o nosso dono atual, é maior do que o dono antigo. Nada de
de transigir com o pecado, né? Não de viver com o pecado, já que somos libertos. Lembremos de Gálatas 5:1, que diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Espero que você tenha tirado proveito dessa lição. Nós agora pertencemos a um novo dono, não pertencemos mais ao antigo, né, a Satanás e ao pecado. Pertencemos a um novo treinador, temos novas aspirações, né, nesse tempo, e precisamos buscar coisas novas, né, e pedir ao nosso novo dono, nosso novo treinador, que nos ensine aquilo que ele quer que façamos e seguir aquilo que ele determinou, né, para a nossa vida. Deus te abençoe e te guarde mais a semana, e nos vemos na próxima aula. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livres somos pra nunca mais pecar. Em Cristo livres somos pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. Nós fomos já eleitos, o céu pra desfrutar, também por Deus aceitos, pra nunca mais pecar. Também por Deus aceitos, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. A imortalidade havemos de gozar, pois temos liberdade pra nunca mais pecar. Pois temos liberdade pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. No meio dos remidos, a Cristo vou louvar, por tê-lo recebido, pra nunca mais pecar. Por tê-lo recebido, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. O amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo Eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.